Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo e já quero começar o processo pedagógico falando dessa árvore maravilhosa, o umbuzeiro, que é fundamental para o Nordeste brasileiro. Isso porque essas árvores têm a capacidade de armazenar água nas suas raízes. Uma planta como essa pode armazenar até 1.500 litros de água na raiz. E aí, claro que durante a estação seca, ela continua produzindo folhas, flores, frutos, e aí faz com que esta espécie seja um verdadeiro oásis aqui no Nordeste. Muitos animais, inclusive, durante a seca, vêm nessa planta para se alimentarem das suas flores e frutos e, por sua vez, acabam ajudando o umbuzeiro a espalhar suas sementes por aí. Aliás, o umbuzeiro é apenas uma das plantas que nós iremos estudar no bioma de hoje. Por isso, bota um sangue nesse olho, porque hoje tem caatinga para você! Para gravar estes vídeos, eu saí de Florianópolis, em Santa Catarina, e fui até o sertão do Ceará, na Reserva Natural Serra das Almas. Percorri cerca de 3.600 quilômetros para chegar a uma caatinga extremamente preservada. Eu não sei porque toda vez que eu falo caatinga, eu tenho vontade de dar um gritinho, falar assim, ó, a caatinga, caatinga, a caatinga, a caatinga é muito importante, a caatinga é muito legal, a caatinga tem que ser preservada. A caatinga ocupa cerca de 11% do território brasileiro, sendo encontrada em quase todo o Nordeste e também no norte de Minas Gerais, fazendo limite com outros 3 biomas do país, a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica. A caatinga é certamente o bioma mais injustiçado do Brasil. Geralmente mostrada como um lugar pobre e árido, muita gente pensa que aqui não existe biodiversidade nem de plantas e animais. Mas como você pode ver, aqui atrás nós temos uma caatinga. Aliás, um detalhe interessante é que este bioma é exclusivamente brasileiro. Ai, mas Jubão, não existem outras regiões semiáridas no mundo? Existem. Mas as espécies e animais encontradas aqui são exclusivas desse lugar. Antes da chegada dos portugueses, quem vivia aqui eram os índios Guarani, que chamaram esse lugar de Caatinga, que significa Mata Branca. Isso porque, quando você tem o período seco, as plantas que estão aqui, parte delas, perdem as suas folhas, o que dá um aspecto esbranquiçado ao lugar. Ai, mas Jubão, tá tudo verdinho agora. É porque eu estou no período chuvoso. Como você sabe, o clima da caatinga é semiárido. Então nós temos aí quase 9 meses de seca e 3 meses de chuva. Isso é o que caracteriza esse clima, um lugar seco e também quente. A temperatura média aqui gira em torno dos 27 graus Celsius. Agora, com relação a essa chuva, porque é o que dá o destaque à caatinga, na verdade, 9 meses, 3 meses, 9 meses de seca e 3 meses de chuva, não significa dizer que todo ano chove. Essa chuva ela é irregular e muitas vezes você tem 2, 3, 4 anos sem um período chuvoso. Geralmente no ano em que nós temos o fenômeno El Niño, coincide com o ano em que nós temos menos chuva aqui na caatinga. Agora aguarde que a média pluviométrica deste bioma gira em torno dos 600 milímetros de chuva por ano. É a média mais baixa do Brasil. Agora, um outro detalhe muito interessante é que tem regiões da caatinga em que você vai ter aí menos de 240 milímetros de chuva no ano. Isso realmente é muito baixo. E em outros lugares, como é esse aqui que eu estou agora, você pode ter até 1.500 milímetros de chuva, que é praticamente o que acontece na Mata Atlântica. A diferença é que na Mata Atlântica a chuva ela é mais bem distribuída ao longo do ano e aqui na caatinga ela é bem concentrada em poucos meses. Agora, como pode um bioma que faz conexão com a Amazônia e também com a Mata Atlântica receber tão pouca água? Existem vários processos que fazem as chuvas da caatinga serem mal distribuídas.
Mas o principal é o tipo de relevo acidentado em que este bioma se encontra. Você pode ver aqui atrás, ó, nós temos depressões, nós temos planície de altitude, serras, chapadas. Então o que acontece é que as nuvens de chuva que vêm do Oceano Atlântico acabam esbarrando nessas regiões mais altas. E aí o que acontece? Na parte em que a nuvem esbarra, vai chover mais. A parte que fica depois dessa elevação acaba recebendo uma quantidade muito menor de chuva. Os solos da Caatinga, eles variam de região para região. Agora, o solo mais comum é esse daqui, ó, um solo pedregoso. Aqui é tão pedregoso que praticamente é uma rocha e as plantas estão crescendo em cima dela. Então é claro que um tipo de solo assim, ele armazena muito pouca água. Além disso, as raízes das plantas têm extrema dificuldade de conseguirem penetrar nisso. Muitas delas, eu estou observando aqui, são inclusive raízes superficiais. É um verdadeiro milagre você ter uma formação vegetal nesse tipo de solo. Aliás, pô, parabéns aí plantas a todas vocês são verdadeiras guerreiras, porque crescer nisso aqui é inexplicável. E é claro que é esse tipo de solo que vai permitir essa formação vegetal que você conhece da Caatinga, essa vegetação mais tradicional, com plantas espinhentas, espaçadas, o predomínio de cactáceas, porque são só essas espécies que conseguem se desenvolver nesse tipo de solo aqui. Aqui eu já estou em outra região da Caatinga e aí, ó, o que a gente repara aqui é que o solo, ele já é mais arenoso, né? Então realmente é um solo que lembra até muito a areia da praia. Esse tipo de solo aqui, os sedimentos não são tão unidos e a água, ela não fica retida, então não é um solo muito bom para guardar água. Ah, mas como é que você tem uma floresta então com esse solo arenoso? Duas características. Primeiro, nós temos aqui, ó, muita serrapilheira que forma o humus, que é o adubo da floresta, assim como você tem humus na Mata Atlântica. Nessa parte aqui da Caatinga também tem humus, que é matéria orgânica em decomposição, e também aqui fica perto de um riacho, então é um solo que tem água naturalmente, porque se ele fosse depender só de água da chuva, por ser arenoso desse tipo aqui, certamente você não teria essa formação vegetal aqui. Muito interessante que você vai andando pela Caatinga, e aí, de repente, ó, você olha o solo e aqui dá para perceber bem o quanto ele é arenoso, né? Isso aqui, ó, é areia da praia. É como se você tivesse uma vegetação relativamente densa crescendo em cima da areia da praia. Isso é o solo da Caatinga. Claro que, assim como nós temos uma variedade dos tipos de solos na Caatinga, nós também vamos ter uma variedade dos tipos de fertilidade desses solos. Então, dependendo da região, o solo vai ser mais fértil, inclusive propício ao desenvolvimento da agricultura, e em outras regiões o solo vai ser extremamente pobre em nutrientes. Sobrevivência na Caatinga! Vamos supor que você se perca na Caatinga num período de seca e esteja sem água, então você vai precisar de um pouquinho de água. A solução é você pegar um pedaço de cactus como esse xique-xique que eu acabei de conseguir. E agora eu vou te ensinar a abrir um xique-xique e tomar a água que está aqui dentro. Vem comigo! Primeira coisa, ó, você vai dar uma espetada numa das pontas do pedaço de cactus, né? Como se fosse uma espiga de milho. E aí você vai cortar o outro lado, né? É necessário que você tenha um facão que funcione. E aí, cara, o negócio é o seguinte, você vai descascar igual abacaxi, ó. Igual um abacaxi, sabe o abacaxi da sua casa? Aí você pega aqui, aí você bota aqui e vai começar a cortar. Muito cuidado com os espinhos, tá? São espinhos muito pontiagudos e importante você sempre estar carregando uma faca afiada. Você precisa tirar todos os espinhos. Acabei de tirar os espinhos, agora eu vou cortar no meio e vou te mostrar como ele é. Você corta o cactus no meio e aí, ó, é só você espremê-lo e a água vai cair na sua boca. Isso porque
Os cactos possuem um tecido dentro deles chamado de parênquima aquífero. É um tecido especializado no armazenamento de água. Quase 90% do cactus, do peso dele, é água, graças à presença desse tecido. E aí, claro, no período de seca, ele pode usar essa água tranquilamente. E se você achá-lo, basta aqui, ó, espremer e você terá um pouco de água para matar a sua sede. Espero que você dê sorte e consiga um cactus com mais água do que esse aqui que eu acabei de pegar. E já que estamos falando de cactáceas, claro, né? Temos que citar a curiosa coroa de frade, um cacto pequeno em forma de globo e que apresenta flores rosas na parte superior. O néctar dessas flores é muito apreciado por morcegos e beija-flores. Conseguir armazenar água é uma estratégia extremamente importante para que você consiga sobreviver num ambiente que vai ficar no mínimo 9 meses sem chuva, que é o que acontece aqui na Caatinga. E os cactos são especialistas nisso. Agora, além de você ter tecidos que armazenam água, você também precisa ter estratégias para evitar a perda de água para o ambiente. Por exemplo, no caso dos cactos aqui, as folhas deles são reduzidas e acabaram sendo transformadas em espinhos. Os espinhos dos cactos, isso aqui é um chique-chique, eles são folhas reduzidas. Quando você transforma a sua folha em espinho, primeiro, você vai reduzir a perda de água pela transpiração. Tem menos estômatos aqui. Além disso, você reduz a superfície de contato com a radiação solar. E claro que isso também é uma estratégia para que você não perca água para o ambiente. Outro detalhe interessante é que esses espinhos, além de reduzirem a perda de água para o ambiente, também protegem a planta contra a herbivoria, já que o chique-chique é extremamente nutritivo e, como eu te mostrei, cheio de água. Então tem muito animal aqui que, caso esses caras não tivessem espinhos, estariam aqui, ó, devorando eles. Agora, se você não deu a sorte de ter as suas folhas transformadas em espinhos, uma outra adaptação que faz com que você tenha uma vantagem no local em que o clima é tão seco é ter as folhas pequenas. Quando a planta tem as folhas pequenas, e várias espécies de plantas aqui da Caatinga têm as folhas assim, você diminui a superfície de contato com a radiação solar e com isso você consegue economizar água. Aí você pode estar se perguntando, mas Jubão, se essas plantas reduzem suas folhas a espinhos, como é que elas fazem fotossíntese? Repare aqui, ó, esse cactus, tudo bem, as folhas estão reduzidas, mas se você olhar bem, o caule dele é verde. Verde por quê? Porque o caule está cheio de cloroplasto e dentro desses cloroplastos você tem a clorofila, o pigmento fundamental para que a fotossíntese ocorra. Isso quer dizer que no caso dessas plantas que reduzem as suas folhas a espinhos, a fotossíntese é feita no caule. A embiratanha é uma dessas plantas que fazem fotossíntese pelo caule. Se você reparar, vai ver algumas partes verdes. É justamente nessas partes que ela consegue realizar esse processo metabólico. Outra estratégia que você pode adotar aqui na Caatinga, se você caso for uma planta e quiser sobreviver nesse lugar, é perder as suas folhas durante a estação seca. E muitas plantas aqui fazem isso, elas perdem as suas folhas para o quê? Para economizarem água. Quanto menos folha você tiver, menos água você perde pela transpiração. Elas não só perdem as folhas, como elas entram numa espécie de estágio de dormência e vão ficar assim esperando o próximo período das chuvas. Anote aí, plantas que perdem as suas folhas em períodos de seca são classificados como plantas decíduas ou plantas caducifólias. Um detalhe interessante é que aqui você consegue observar uma planta sem as folhas e como ela fica realmente com o aspecto esbranquiçado. Então agora imagine todas essas plantas que ainda estão verdinhas também ficarem desse jeito aqui. Você vai ter um aspecto branco da Caatinga. E é exatamente por isso que Caatinga é o nome deste bioma, que significa Mata Branca, como eu já falei para vocês. Olha que legal essas fotos, onde nós podemos observar os mesmos lugares na estação seca e na estação chuvosa. Repare como a paisagem muda por conta da queda das folhas. Outra estratégia que uma folha pode adotar para evitar perder água para o ambiente, assim, claro, conseguir guardar a sua tão valiosa água dentro de você, é produzir uma substância impermeabilizante
nas suas folhas, produzir uma cera, como é o caso dessa espécie aqui, a carnaúba. Essa planta ela produz tanta cera nas suas folhas para não perder água para o ambiente, que ela tem uma importância econômica gigantesca para a região. As pessoas esperam as folhas ficarem cheias de cera e aí retiram essas folhas para vender justamente a tão famosa cera da carnaúba. Gente, eu estou assim maravilhado com essas plantas que estão crescendo nesse solo extremamente rochoso, até ele é chamado de lajeado, né? Porque é uma espécie de laje mesmo, e as plantas estão crescendo aqui. Por exemplo, olha só aqui, ó. Você tem aqui a rocha, ó, e um pouquinho de solo aqui, ó, solo arenoso. Essa planta aqui, por exemplo, ela se enfiou na fenda da rocha e colocou suas raízes lá dentro, ó, está extremamente firme. Agora, essa outra aqui, ó, ela já está bem superficial. Depois eu vou botar ela de novo, vou plantar ela, mas só para você ver o quanto a raiz dela é superficial, ó. Eu já tirei a planta. Então isso só aqui é a raiz. Isso é uma estratégia para retenção de água. Por quê? Quando a água bate aqui, ela não fica armazenada no solo. Então se você tiver raízes superficiais, você tem uma chance de guardar um pouco de água aqui. Outra estratégia, quando a gente fala de raízes, é que algumas espécies de plantas possuem as raízes tuberosas, que não só armazenam nutrientes, como também armazenam água. Um detalhe interessante é que o ciclo de vida dessas plantas é regulado pelo período das chuvas. Isso quer dizer que elas vão germinar, crescer, se desenvolver, produzir suas flores, se reproduzirem, produzirem frutos e sementes no curto espaço da estação das chuvas, que geralmente vai durar uns 3 meses. Ou seja, em 3 meses a planta faz tudo isso. E aí, quando vem a época da seca, muitas dessas plantas vão morrer. Só que elas vão deixar aqui um grande patrimônio, que são as suas sementes, que vão ficar aqui, quietinhas, dormentes, esperando a próxima estação da chuva. Choveu, a semente germina, cresce, desenvolve, se reproduz, vai produzir seus frutos, as sementes, deixa a semente aqui e aí vem a época de seca e essas sementes vão esperar o próximo período chuvoso. Agora, nesse momento que eu estou aqui, é o final da época das chuvas. Então elas estão aqui, ó, todas verdinhas, está cheio de flores. Isso aqui, por exemplo, ó, é uma inflorescência de uma bromélia. Então elas estão se reproduzindo, produzindo frutos e sementes, porque logo chegará a estação da seca e isso vai mudar completamente. Como você está percebendo, as plantas da caatinga deram o seu jeito para conseguirem sobreviver num ambiente onde falta água. Essas plantas aqui da caatinga são classificadas como xerófitas. Plantas xerófitas são aquelas que possuem adaptações para sobreviverem a ambientes com pouca água, que é exatamente o que acontece neste bioma. Por conta de terem essas características tão específicas, é que 30% das espécies de plantas aqui da caatinga são endêmicas, só são encontradas no semiárido brasileiro. E daí a enorme importância de preservar esse lugar. Além do clima e do solo, como eu já te falei, o relevo tem uma importância fundamental na distribuição de chuvas da caatinga. Tem locais que chove mais e locais que chove menos. Isso vai ter uma influência direta nas paisagens que nós encontramos da caatinga. Onde chove mais, formações florestais. Onde chove menos, vegetação mais esparsa, com o predomínio de cactáceas. Então a caatinga, ela não é homogênea. As paisagens dela são diferentes quando a gente está falando de vegetação. Tanto é que alguns autores gostam de chamar a caatinga de domínio das caatingas. Porque na verdade a caatinga não é um único bioma, são vários biomas. É como se a gente tivesse várias caatingas, uma diferente da outra, influenciada, claro, pela quantidade de chuva recebida por cada uma. Então assim, ó, não está errado chamar a caatinga de bioma, mas se você quiser ser o diferentão, você vai chamar de domínio das caatingas. Aqui, um outro tipo de caatinga conhecida como carrasco. Carrasco justamente porque a característica principal dessa vegetação é esse emaranhado de plantas com o caule fino.
Então tentar entrar aqui é extremamente difícil, você tem muitas plantas com espinhos, ou seja, você vai sofrer muito. Então essa vegetação funciona como uma espécie de carrasco em você, caso você tente entrar aqui. Inclusive, se você estiver fugindo da polícia, aqui é um bom lugar para você se esconder, porque pouca gente tem coragem de entrar aqui. E eu estou falando isso, claro, porque o Lampião gostava de se esconder nesse tipo de caatinga, carrasco, porque ele sabia que a polícia teria extrema dificuldade para conseguir penetrar nesse tipo de caatinga. Agora, galera, uma coisa que vocês vão perceber rapidamente, que é uma característica muito forte das plantas aqui da caatinga, é que elas são cheias de espinhos. É difícil você ter alguma espécie vegetal aqui que não tem espinho. Eu, inclusive, acabei de enfiar vários na minha mão. Essa planta herbácea aqui, são espinhos extremamente pequenos, então a hora que eu fui pegar a mão para tirar ela, que eu queria gravar essa parte aqui, basicamente eu enfiei aqui dezenas e dezenas de espinhos nas minhas mãos. Então andar pela caatinga é ficar cheio de espinhos no seu corpo. Aqui nós temos um outro tipo de paisagem, que é a caatinga arbórea, que claro tem o predomínio de plantas arbóreas, que são árvores que podem chegar até 20 metros, como é o caso desse jacarandá aqui do lado. Essa região, claro, permite essa formação florestal porque o solo tem melhor qualidade, tem mais nutrientes, aqui tem uma quantidade maior de água, provavelmente é um solo que tem características que permite armazenar mais água e tudo isso vai dar condições para que essas plantas possam se desenvolver bastante e formar uma verdadeira floresta no semiárido brasileiro. E é óbvio que aqui dentro você tem uma baita de uma biodiversidade, inclusive os índios tupis gostavam de viver dentro da caatinga arbórea. Agora aqui nós temos um detalhe muito interessante. Em cima dessa rocha nós temos duas plantas da mesma espécie crescendo, que são conhecidas como gameleiras. E se você reparar, aqui nessa parte, as raízes dessas duas árvores estão conectadas. Isso é muito legal porque vários estudos estão mostrando que as plantas, principalmente as árvores, gostam de se comunicar pelas raízes. Então elas realmente unem suas raízes para se comunicar, para conversarem umas com as outras, claro que na língua das plantas. E elas também, através dessa conexão das suas raízes, conseguem trocar nutrientes. E claro, na caatinga, um local onde falta água, é extremamente importante você ter a capacidade de trocar alguns nutrientes com o seu vizinho. Aqui, já temos um outro tipo de paisagem composta por arbustos. O que são arbustos? São essas plantas aqui, que tem entre 2 e 5 metros de altura, né? Uma vegetação um pouco mais espaçada. Essa região aqui, essa paisagem, ela é conhecida como caatinga arbustiva, justamente pela predominância de plantas conhecidas como arbustos. Agora, um detalhe interessante é que aqui na caatinga são encontradas cerca de 950 espécies vegetais. Não é uma diversidade tão alta de plantas. Isso porque, como eu já te falei nessa videoaula, aqui é um lugar peculiar. Não é qualquer planta que chega aqui e consegue crescer numa boa. Você precisa ter uma série de adaptações para você se desenvolver num ambiente tão inóspito. Agora, dessas 950 espécies, cerca de 350 são endêmicas, ou seja, quase 1/3 das plantas da caatinga só são encontradas aqui. Plantas essas que vão sustentar com suas folhas, flores e frutos uma quantidade gigantesca de animais. A biodiversidade de animais aqui na caatinga, ela é alta, ao contrário da biodiversidade de plantas. Animais estes que iremos conversar no próximo vídeo sobre caatinga. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você.
Um grande abraço, tchau!